jurando em 10 igrejas, sem santo padroeiro, Antônio das Mortes, matador de cangaceiro, matador, matador, matador de cangaceiro, vem procurando pelo mundo inteiro o risco de São Jorge, o diabo cangaceiro. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Só me entrego na morte de parabelo na mão. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Só me entrego na morte de parabelo na mão. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Tá contada a minha história, é verdade, imaginação. Eu espero que o senhor tenha tirado uma lição, que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus nem do diabo. É isso aí, minha gente. Hoje aqui eu me lembrei um pouco da época que eu fazia televisão. A gente ia fazer uma gravação às 9h da noite, aí começavam os preparativos. E sempre tem falhas. Não é que a gente queira, mas tem. Mas não tem importância. Não tem importância porque nós vencemos essa guerra, caiu a luz num lugar, caiu no outro. Tá louco. Parece que é a volante que está atrás da gente aqui para não deixar a gente falar dela. Mas vou falar sim. Olha, minha gente, agora falando sério, nós vamos fazer história hoje aqui. Vocês não imaginam, mas eu vou explicar por quê. Aqui hoje eu vou estar junto com a minha amiga. Quem é? Indaiá! Quem é Indaiá? A Indaiá é neta, veja bem, eu vou dizer neta filha da Dadá, neta do Corisco. Por que neta filha da Indaiá? Porque quando ela nasceu, ela já foi para o colo da Dadá. Então, ela viveu toda a vida com a Dadá. Não estou te ouvindo. Hein? Eu acho que está havendo um problema de som de novo. Parece-me que a Indaiá não está me ouvindo. Não estou ouvindo. Não sei o que faço, meu Deus. E agora, tá? Agora estou.
Ouvi Ok. você, ele não. Não, mas ele não está. Quem está sou eu mesmo. Agora estou te ouvindo. Ok, então vamos começar É. aqui. Eu estava dizendo Hã? que eu comecei a me lembrar um pouco da época que fazia televisão, fiz muita televisão. Com fone de ouvido. E às vezes. Não, mas ela está ouvindo, agora está me ouvindo. Com fone de ouvido. Ela está me ouvindo, com fone de ouvido, não é isso, Dayá? Com fone. Estou te Tá. ouvindo. Bom, ok. Então, eu dizia das dificuldades técnicas que às vezes a gente. Eu tinha muito isso na televisão. A gente ia começar uma gravação às 7 e terminava começando às 9. Hoje nós tivemos problemas. Que problemas? A energia elétrica faltou em São Paulo. E aqui nós temos uma transmissão com uma pessoa na Bahia, outra pessoa fora do Brasil e outra terceira pessoa em São Paulo. Então, é evidente que dá dificuldades. Mas nós estamos aqui, e eu queria dizer, antes de nada para vocês, que nós vamos fazer aqui um programa e vamos fazer uma entrevista que será histórica. E por que que é? Porque duas pessoas aqui, eu e a Indaiá, nós convivemos juntos em 1968 com aqueles ex-cangaceiros que estavam escondidos, amoitados, não saíam de suas tocas, e nós tivemos que fazer um trabalho muito grande para tirá-los das tocas e para dizer o seguinte: Neguinho, a vida é tua, a história é tua, vocês têm que contar a história porque vocês são a história do Brasil. Infelizmente, no Brasil não se cultiva muita história, mas eles entenderam. Aos poucos eles foram entendendo. E essa luta para tirar o cangaceiro da toca, para contar a sua verdadeira história, teve a participação de uma pessoa que infelizmente não está conosco mais, que foi a Cristina Mata Machado, e a participação também da Indaiá. Ela acompanhou todo esse movimento. Então, nós temos duas pessoas aqui que conviveram com ex-cangaceiros, tiveram conversas, bateram papo, trocaram ideias, e mais do que isso, ela, a Indaiá, conviveu com a Dadá por quase 30 anos. Ela ouviu histórias, porque a Dadá pegava as netas na época e começava a conversar e contar a história do cangaço, correto? Então, ela tem na ponta da língua tudo isso. Tudo bem, Indaiá? Como é que está você? Estou bem, Humberto. Só um pouco preocupada com essa pandemia, né? É verdade o que eu falei aqui ou não? Claro que é. Tudo verdade. Você se lembra de toda a nossa luta para fazer com que as pessoas, com que os ex-cangaceiros entendessem a importância deles. Foi um deles. encontro, né? Um encontro. Exatamente. Foi. E você participou de todos. Você viu, você acompanhou. Vi. Com Entendeu? certeza. Todos aqueles lances, quando nós tivemos que buscar, fazer entrevista, colocar a tua avó, que eu vou dizer que é quase tua mãe, porque ela te criou, não é isso? É. E você viu aquele dia. Um trabalho grande, né? Mas você se lembra daquele dia que a Dadá e o Zé Rufino se encontraram? Perfeitamente. Então me conta aí, como é que foi? Faz de conta que eu não sei de nada, eu faço pergunta agora. Não, você entrou em contato primeiro com ele e ele pediu para que fizesse esse encontro, né? Para ele pedir perdão à minha avó. Foi quando você esteve em Salvador, comentou, e nos levou até lá. E quando chegou lá, minha avó entrou para falar com ele, né? Ele estava em um leito,
numa cama, né? Eu tinha uns 12 anos, aí minha avó mandou eu ficar na porta do quarto e disse, não entre não, Indaiá, fica aí que ele tá doente, a gente não sabe o que está acontecendo. Fica aí olhando a gente. Aí eu fiquei do lado de fora olhando, da porta do quarto. E quando ela entrou, ele mandou ela se aproximar e pediu perdão. Dadá, me perdoe, eu não queria matar Corisco. Aí ela disse, jamais eu te perdoaria, porque se fosse eu que tivesse morrido, tinha certeza que Corisco não ia perdoar. Então, Zé Rufino, vá em paz, Deus te abençoe e que Deus te perdoe. Mas ela não perdoou. Bom, de qualquer forma, houve esse encontro, como teve outro encontro do Adriano com o Zé Sereno. Isso nós fizemos em São Paulo, no restaurante Cabeça Chata. Mas hoje nós vamos conversar de Dadá. Me conte aqui, conte para as pessoas que estão nos vendo, quem é Dadá? Quem foi Dadá? Dadá Poço Cangaço? Hein? A Dadá, Dadá a mulher. Não, Dadá no cangaço. Não, no cangaço e fora do cangaço. Primeiro no cangaço. Dadá no cangaço entrou muito criança, né? Tinha menos de 13 anos. Era uma menina, não era uma mulher. Meu avô levou, né? Fez aquele ato horroroso. E uma tia dele cuidou dela. Até ficou mais ou menos uns 5 anos com a tia de Corisco. Depois meu avô mandou buscar remédio, roupa, essas coisas para tratar dela. Aí depois foi buscar ela quando soube que no cangaço já tinha mulher. Aí foi que levou ela para o cangaço. Ali ele ensinou ela a tirar, ensinou ela a escrever, ensinou a ler, ensinou a andar, porque disse que ela era assim, uma mulher do brejo, que pisava muito forte no chão, e que mulher não era para se pisar forte, era para se pisar delicadamente. Até isso, por isso que ensinou a ela. Ensinou também a tirar. Perfeitamente. Ele deu um coito de cavalinho a ela, uma arma muito bonita. Ele deu de presente a ela e disse, olha, Dadá, você vai aprender a tirar. Mulher no grupo tem que aprender. Aí ensinou ela a tirar, minha avó tirava muito bem. Aí foi a vida de Dadá, né? A defender o marido, se apaixonou por... Ela parece que foi a única que atirou. Era a única que atirava, não é? Que eu saiba assim. Parece que as outras que usavam falavam, né? De enfeite. Foram o que eles me disseram. Não, a própria Dadá me disse isso. Ela disse, os olha... Os cangaceiros também... também falavam. Eu me lembro do Balão, que ele falou, Mesquita, mulher não sabia tirar, não. A única que sabia era aquela ali. E apontava para tua avó. Era verdade. Mas aí, quando havia um tiroteio, elas gritavam feito uma louca de santo, que eu nunca vi na minha vida, aparecia naquela hora. Mas tudo bem. Foi isso mesmo. Agora, o que a Dadá falava do Corisco para você? Era o homem da vida dela, né? Que ela se apaixonou por ele com o passar do tempo. Ele tratava ela com carinho, com respeito. Vieram os filhos, não pôde criar, teve que dar a pessoas estranhas para... Estranha não, que eles conheciam, né? Ele viu os filhos para aquelas pessoas que ele sabia que iam criar. Seguiu a vida deles, né? Com aquelas coisas não que foram aconteciam, todos. né? Quantos filhos que ela teve do cangaço? 7. 7. Sobreviveram 3. Sobreviveram 3? E esses 3 Maria do estão Carmo, aonde? duas em Salvador e uma em Alagoas. Quais são as 3? Maria do Carmo, Maria Celeste e Silvio.
O Silvio. Ah, o Silvio eu conheci, Silvio Bulhões, não é isso? É o Silvio Bulhões. É isso mesmo. É porque quando nós estávamos lá, nós conhecemos o Saracura, o Labareda, que trabalhavam ali no museu. Não é isso? Era no Nina Rodrigues, no Nina, Nina no Rodrigues. Pelourinho. Eu Era. me lembro que eu perguntei assim para eles: vocês convivem com essas cabeças? Porque as cabeças estavam todas lá, inclusive do teu avô. E aquilo era um Foi isso espetáculo dantesco, feio, desagradável, Era, mas muito. coisas. Você sabe que o Estácio, eu ia falar Estácio de Sá, não, Estácio Lima, É Estácio que de era Lima. de Lima, é. Um dia, numa das conversas lá no museu, eu perguntei para ele: escolhe alguma coisa, o senhor não acha que é um espetáculo dantesco essas cabeças aqui? Você não está vendo que os filhos, os netos do Corisco e dos outros cangaceiros não querem isso aqui, querem enterrar? Sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim, no canto, puxou: se essas cabeças não estivessem aqui, até hoje esses cangaceiros não teriam morrido. Porque o povo acredita nisso. Não, até certo ponto, pode ser até entender como. Mas não precisava ficar exposto durante tanto tempo, não é isso? O que é que a Dadá falava Não. disso? Ela não gostou, né, Mesquita? Foi tanto que ela lutou para juntar o corpo dele. O sonho dela era enterrar o marido dela. Foi quando ela conseguiu isso, né? Exato. Ela conseguiu, fomos buscar em Miguel Calmon e enterramos, juntamos o corpo dele. Ah, E foi porque enterrado. o corpo estava enterrado. E Estava em só que Miguel não Calmon. estava em Miguel Calmon. E Ele, não estava a cabeça. não estava a cabeça e o antebraço. Idaiá, Oh, você gostaria muito de ter conhecido do teu avô, claro. A não é? maneira que ela falava dele, né? Ela falava muito dele. Muito E parece que ele era um bonito, né? Ou lindo. não Minha avó era? disse que ele era muito Se lindo. você tem uma neta, é neta sua? Eu tenho uma filha que ela lembra Ah, muito ele. você tem a foto dela aí, Indaiane. não? Tenho. Me dá a foto Mostra dela aí. aí. Mostra a foto Um da momento. Indaiane. Ela Indaiane, por lembra quê? o, o nome? Daqui a pouco você fala, agora não. Agora mostra a foto aí na Indaiane, entendeu? Aí, deixa eu ver, dá para ver? Ih, tá difícil. Eu não sei como. Afasta um Tá pouquinho. bom não essa foto, Não não. está, não está, não. Não tá. Não dá pra ver, né? Não, não dá. Não, deixa para lá. Você já. Ah, não, agora A apareceu outra. aqui no canto. Mas, de qualquer forma, olha ela aqui, ó. Aqui, Daiane, agora sim. Ah, olha Essa aqui. aí. É loira. Opa! É uma loirona. É. Que idade que ela tem? Indaiane já tá com 38. 38 anos. Ah, Trinta e muito bem. oito. E por que Foram Indaiane? criadas por Dadá, viu? Foram criadas por Também? Dadá também. Também. Também, as minhas 3 filhas. São Agora, 3. você é Indaiá e sua filha é Indaiane. Por quê? O nome não é indígena, ele é africano. Assim foi estudado o meu nome, doutor Estácio de Lima, né? Ainda chegou aí na África, na aldeia de Lagos, e encontrou lá o significado do meu nome, que é de lá. Ah, é de Não lá. é indígena, é. Mas a pergunta que eu ia te fazer era a seguinte: você disse que gostaria muito de ter conhecido o teu avô pelas Ah, histórias claro. pelas histórias que a tua avó contava dele.
Aí eu pergunto, olha a pergunta agora que eu vou fazer para você. Certo. Você gostaria que ele tivesse, ao invés de ter enfrentado a polícia, ter se entregado à polícia? Não. Se Não, entregar, né? não. Não. Não, porque ele não tinha os dois braços, né? Ele perdeu no tiroteio os dois braços. E se ele se entregasse, minha avó disse que temia alguém judiar dele, né? Como vários cangaceiros foram judiados quando se entregaram. É isso. Então ela disse: a gente morre junto, mas você não se entrega. Pronto, ele não se entregou. Uhum. E eles Eu estavam estou vendo seguindo aqui. para Minas. Eles estavam seguindo para Você, Minas. eu estou vendo aqui a pergunta que está sendo feita aqui pelo Gilberto. Eu quero deixar bem claro que aqui nós estamos fazendo história. As pessoas podem fazer as perguntas com o respeito que tem que ter. Correto? Então, o Gilberto Cícero Santos aqui pergunta a você se ainda guarda algum pertence de Corisco, como roupas ou objetos. Tem, sim. Como eu tenho uma máquina Aí de o revólver. dadar. Como? Não, revólver não. Não, mas Nem eu o já revólver tirei da Dadá? fotos. Não, tinha. Mas nós desfizemos disso. Abriram Não dá mão. para ter armas. Mas, outros pertences? Temos de dadar, eu tenho. Tenho roupa, É, tenho máquina, tem anel, tem óculos, tem várias coisas dela. Máquina de costura. era uma mulher destemida, né? Eu Era. conheci, mas eu estou perguntando para você, que aqui eu Dadá não pergunto tinha agora. medo Não, de me nada, conta minha aquela filha. história daquele cara que tentou entrar na tua casa. E o que é que ela fez? Aí, sempre finais de semana a gente ia para Mussurunga com ela. Ela vivia comigo, né? Para E onde? a casa dela Mussurunga? lá Mussurunga, um bairro aqui de Uhum, Salvador. E finais de certo. semana a gente ia para lá por causa da plantação que ela tinha. Uhum, Aí à noite ela colocou uma esteira no chão, aí ficou deitada aí minhas filhas e uma menina que ela criava de 9 anos. Aí a gente ouviu aquela zoada na porta do fundo, que dava para outra rua, que a casa dela dava a da frente para uma rua e a do fundo para outra. Aí eu disse: minha avó, tem alguém forçando a porta. Aí ela fez: deita todo mundo e fica quieto. E ela não tirava uma arma que ela ganhou de um coronel aqui de Salvador. Ela ganhou uma patente também, né? E ficava perto dela. Aí ela fez todo mundo em silêncio, fica todo mundo quieto. Aí ela mediu. Eu vi quando ela olhou para o chão e mediu até assim, uma altura da porta. Aí fez: bote a mão no ouvido. Todo mundo botou. A minha filha, a mim. Aí ela tirou. Quando ela tirou, a gente ouviu os gritos. A voz de um homem gritar e correr, aquela zoada de correndo. Ela fez: ninguém abre a porta. Quando um dia amanheceu, que a gente foi olhar com ela, estavam as rajas de sangue no quintal da casa. E hoje, ela tem um vizinho lá até hoje, né? E deu até uma entrevista e falou isso também. Ele estava no dia e presenciou isso. Ela tinha uma Pois, pontaria, viu? Como né? ninguém, viu? E ela Tinha. conseguiu, o cara conseguiu escapar. Conseguiu escapar. Ela disse que não atirou para matar. Ela atirou para ele sair correndo, mas não atirou para matar. Deve ter pego no Por isso que joelho, né? ela fez essa medição exatamente para dar um Da tiro porta, a altura mais ou menos de numa. um homem. Nas pernas. Uhum. Pegasse nas pernas. Ah, Aí sei, sei, pronto. sei. Desse dia para cá nunca mais deu ladrão lá. Eu estou dizendo aqui, tem uma pessoa aqui, o Apolo Caçador, que ele pergunta e diz o seguinte: você poderia falar sobre a passagem dos seus avós em Sergipe? Ó, minha avó, as pessoas de lá não eram pessoas más com ela, nem com Curisco, porque uma filha dela nasceu lá, né?
A Maria do Carmo nasceu em Sergipe. Uhum. Foi criada em Alagadício. Então, ela gostava, eram lugares que Dadá gostava, né? Ela tinha uma pessoa lá que fornecia arma, munição, alimentos. Sinto não poder falar, né? Sei. Mas tinha pessoas que gostavam dele. E eu tive Pois lá há sabe, pouco tempo e fui muito bem recebida. né? O lugar é muito bonito ali, perto de São Francisco, E porque quem me visitou, quem me recebeu, foi filho de volante. Me tratou muito Ah, bem. é? Foi. Eu tenho amigos filho de volante. Até Nós não hoje. somos inimigos, porque nós não temos nada a ver, né, Mesquita? Não Claro, é porque a pessoa é filho de volante que vai ser meu inimigo. Não nada a ver. Foi uma guerra no passado até entre meus porque, avós com os avós dele, né? Não até temos nada a porque, ver. porque as volantes, se você pensar bem, porque é muito fácil você chegar e, os cangaceiros foram violentos, foram isso, fizeram isso. É. Ocorre que você tem que entender o cenário. E o cenário ali era um cenário de muita violência. Até a Olha, natureza era Mesquita, violenta. A natureza olha, fazia seca que matava 100.000 pessoas. eu fiz um Diga. Globo Repórter em setembro do ano passado, passou na Hum. Globo. Eu fui visitar o irmão dela, Manuel. E ele, até hoje, tem cicatrizes no corpo, terríveis. Duas irmãs de Dadá foram arrancados pedaços de orelha, foram arrancadas unhas com faca. Isso causado pela volante, para descobrir onde Dadá estava. Então, se a gente hoje for contar que cangaceiro era perverso, que fazia e acontecia, macaco também fazia, entendeu? E o Então, coronel também fazia. E o claro, coronel claro e fazia. evidente. E Porque os o cangaceiros coronel tinha os levavam. jagunços. É. Muitas vezes eram eles que faziam e dizia que eram os cangaceiros. Ah, sou cangaceiro, sou fulano de tal. E não era. Era a polícia. É Aí fica verdade. aí a história, né? É, Porque eu conheci pessoas que sofreram na mão de volante, que não era cangaceiro. e Não estou veja, o defendendo, ambiente. Diga. não estou defendendo aqui cangaceiro. Espero que todos compreendam. Mas também não vamos falar coisas para incriminar cangaceiros e botar volante como santo. E nem botar é, cangaceiros como santo. A gente tem que falar a verdade, não é isso? É verdade, mas você tem que entender o ambiente que existia no sertão. Até É a isso aí. natureza, até a natureza era contra o sertanejo, porque nós tivemos secas lá que morreram 100.000 pessoas. Você imagina o que era Foi isso? braba. Primeiro. Foi Segundo, brabo. você tem que ver aqueles latifundiários, aqueles caras fazendeiros que tinham jagunços, que se aproveitavam de situações para fazer também Para estrepulias. dizer que era cangaceiros. E a violência era geral. Não, você tem um poeta paraibano, não sei se conhece, o Augusto dos Anjos, que ele diz o seguinte: Já, o já homem ouvi. que nessa terra miserável vive entre feras sente a inevitável necessidade de também ser fera. Com Ora, certeza. você vê aquelas brigas de famílias, etc. Tá? Se você puxar a vida de cada um dos ex-cangaceiros, vocês vão ver que houve perseguição, que houve violência, que houve coisas terríveis. Então, aí você vai dizer, bom, mas então eles eram santos, ninguém era santo, quando Não. você só tem o Nenhum dos dois. inferno. É, Claro. quando você só Ali tem o era cada um por inferno, si. Cada um e se tem que defendesse lutar como para pudesse. sobreviver. E lutar para Com certeza. sobreviver, não é? E os filhos que não podiam criar, né? É, Quantas vezes Dadá, em tiroteio, com a barriga já para ter filho, trocando tiro, para não ofender o bebê que estava no ventre dela e a ela também. Mas ela conseguiu. Nenhum dos filhos de Dadá morreu de tiro. Nenhum. Nenhum. é, E Dadá procurou ser
pós-cangaço, tudo que ela não conseguiu antes. Ela foi uma avó maravilhosa, uma mãe, uma bisavó. Eu sinto falta muito, muito, muito dela. Muito. Foi uma Eu, mulher de gos- honra. eu gostava muito dela. Aí fica para os coronéis de hoje da PM, que moram em Salvador, que tem o maior amor por ela. São vivos aqui hoje. Não é isso? Ela vivia É aqui, era isso. com governador, era com coronéis da PM. Se ela fosse aquela mulher que hoje o nego fala, ela ia ter amizade com o coronel? Jamais, Mesquita. Ela recebeu o título de cidadã. Recebeu, de cidadã baiana. É. Recebeu também uma pensão com a vereadora Geracina, do partido do PT. Ela lutou até quando conseguiu que minha avó recebesse uma pensão. E conseguiu. Minha avó, Agora me diga uma coisa. O Osmar diga. Terra, Osmar Torres, ele está. Ah, é o Osmar, esse cara é sertanejo puro sangue, é? O Osmar. Ele pergunta aqui para você o seguinte: ainda existe dúvida quanto à cidade em que Dadá nasceu? Não, é a mesma cidade que a história sabe. Estive lá agora, o irmão dela tem 110 anos. É vivo, é 110? índio. 110. Ele é vivo. Irmão, Você o olha, seu tio? ele é índio. Ele é índio. Como é que é o nome Moreno, dele? alto. Como é que é o Manuel. nome? Ah, o Manuel. Manuel. Irmão da É, Dadá, está vivo, mora é. onde? Qual é o lugar? Ele, no Brejo, no Salgado do Melão, em Paulo Afonso. Salgado do Melão. Que foi onde a Dadá nasceu, não? É, fica próximo. A, Mas a Salgado do cidadezinha. Melão é uma cidade ou é um lugarejo que pertence a Paulo Afonso? Não, é um lugarejo. É um lugarejo um pouquinho afastado de Paulo Afonso. É meia hora Mas, mais ou menos para chegar. mas pertence a que cidade? Paulo Afonso. A Paulo Afonso pertence a Paulo... Bahia. A Dadá nasceu em Paulo Afonso? Não, minha avó é alagoana. Sim. Minha avó é Nasceu onde? alagoana. De Quando que houve lugar? aquele problema, no cangaço que meu avô raptou Dadá, a, a família Ribeiro, que é a família do pai de minha avó, tinha muitas terras. Então eles foram obrigados a sair de lá, com medo de morrer e com medo dos irmãos de minha avó morrer. Aí se mudaram todos para Paulo Afonso, foram viver lá. E hoje vivem lá irmãos, sobrinhos, vivem alguns também em São Paulo. Duas sobrinhas dela moram em São Paulo, são índias, da aldeia dos Pancararés. Família de Mas, Dadá, fale. fale. Não, eu quero saber qual é a cidade em que ela nasceu em Alagoas. Ó, Mesquita, agora me surgiu da mente agora, tá? Me surgiu, eu fiquei um pouco nervosa por causa da live que tava entra e sai, eu fiquei assim um pouquinho... Mas eu sei que minha avó é em alagoana. Alagoas. Em Alagoas. Fica próximo a onde Silvio se criou. A Dadá costumava dizer que eu era um cara arretado. Não foi isso? Olha, desculpa aí, me fugiu da mente. Minha avó é pernambucana, minha mãe que é alagoana. Minha mãe, A Maria Dadá é Celeste. Minha avó é pernambucana, minha mãe é alagoana. Mas É uma Pernambucana. mistura, né? E a cidade, você sabe qual é a cidade que ela nasceu? Não estou lembrada agora. Tudo bem. Não estou. Não tem importância. Se alguém souber, me escreve aqui que eu já passo para frente. Se escrever, eu lembro. Se escrever, Me lembra. perdoe aí, me perdoe aí. Não tem importância. Até o fim da nossa conversa aqui nós vamos saber. Agora, tinha uma pessoa que disse que gostava muito da Dadá, além do seu amigo aqui, certo? Essa pessoa eu conheci numa viagem que eu fui depois de algum tempo,
conversei com essa pessoa, fiz uma entrevista com essa pessoa, e essa pessoa se chamava Fidel Castro. A Dada conheceu o Fidel Castro? Não chegou a conhecer pessoalmente, mas recebemos uma comitiva dele há uns tempos atrás. Ela estava comigo lá no meu apartamento. Aí eu disse: olha, minha avó, está estacionando ali um carro com um bocado de pessoas, parecendo que está todo mundo de farda, parecendo do exército, sabe? Aquela cor assim do exército. Todo mundo vestido igual. Aí minha avó fez: ei, Indaiá, fecha a janela. Eu disse: não, minha avó está vindo para cá. Aí foi quando eles se aproximaram, veio com um rapaz alto que traduziu o que eles estavam falando para a gente. Sim. Aí disse que tinha vindo ali a mando de Fidel Castro, com uma carta e um presente para a dona Dadá. Belém de São Francisco. Belém, São Francisco. Belém de São Francisco, é isso mesmo. Tá Mas certo, conta a correto. história do Fidel Castro. Conta a história do Fidel Castro. Sim, eles Eu conheci entraram, o Fidel Castro também. Eu entrevistei leram o a Fidel. carta, leram a carta para ela, ela se emocionou e deram um presente a ela. Ele tinha mandado entregar a ela, né? Ela chorou muito nesse dia, ficou muito emocionada. Ele se Qual foi o despediu de presente minha avó. que eles deram para ela? Aqui. Tá aí? Opa! Ah, olha que bonita! E essa blusa aí ficou para você, Ela me deu, naturalmente. Ah, com ela te certeza. deu. Ah. Ela me deu, mandou eu guardar para mim. O que é que ela achava do Fidel Castro? Ela dizia que, ó, Indaiá, se eu tivesse de me casar um dia, fosse mais jovem, eu me casaria com ele. Porque ele lembra muito seu avô. O pensar de Fidel Castro era o pensar de seu Ah, avô. me diga uma coisa. As pessoas dizem que os cangaceiros não tinham a consciência política, que eles estavam ali, eles sentiam que eles eram injustiçados, eles sentiam que havia muitas diferenças, mas aí quando se pergunta, mas eles tinham consciência política? Não sei. Tinha. Claro que tinha. Porque se ele chegasse em um lugar, visse uma pessoa com bastante alimento, em uma casa atrás que ele passou, como aconteceu, que não teve alimento para dar a eles. Ele chegou naquela casa, viu que era de um coronel. Aí fez: olha, vamos pegar aí o alimento, vamos mandar levar lá atrás, que passamos lá e não tinha comida para as crianças. O coronel lá fez: não, pode levar. Então eu acho que ele tinha. Você sabe que lugar foi esse? O mais humilde. Foi próximo ao Raso da Catarina. Que eles, minha avó, e é por isso que Dadá vivia mais próximos ali. E Dadá era apaixonada pelo Raso da Catarina. Ela chamava o Raso da Catarina de minha princesa. E foi lá que ela enterrou várias coisas dela. Ah, é? Muita. Como é que... Como é que eu posso te perguntar isso? Mas vou te perguntar. Se o Corisco, aliás, e a Dadá vivessem hoje e tivessem visto aquele discurso que o Lula fez ontem, o que é que eles fariam? O que é que eles diriam? Oi, Mesquita, eu vou te responder pelo que Dadá era. O que eu conheci da Dadá? Dadá participou de uma carreata, um carro aberto com a bandeira do PT, porque Geracina Guiatti conseguiu a pensão para ela, é do partido, e esse partido ela achava que era um partido que ajudava as pessoas mais humildes. Então ela se apaixonou. Ela não conhecia o que era partido, veio conhecer quando conheceu a vereadora. Aí daí ela foi assistindo televisão e foi se apaixonando. E aí ela disse: o meu partido é o PT, porque é um partido que procura ajudar as pessoas mais humildes. E era o que seu avô Indaiá, Lampião, nós fazíamos no mato.
A gente sempre tirava daqueles que entrava mesmo, tomava, não quer me dar, não, a gente vai entrar, vai pegar. Pegava e levava, mandava entregar. Escoteiro entregar. Entendeu? Vá lá atrás e entrega aquela família. Eles faziam. O que adianta a gente dizer que eles não faziam? Fazia. Agora, não matava. Mas dizia, vamos pegar sim. Entrava e pegava e mandava levar. Então, é parecido, né? Eles percebiam as diferenças sociais, as diferenças que existiam. É isso que eu quero falar. É isso aí. A diferença é que hoje a gente vive, né? Não mudou nada. Eu queria chamar a atenção de vocês todos, porque esse é um espaço que nós estamos criando para discutir cangaço, para discutir a história do Brasil, porque você tem que entender que o cangaço ele nasceu depois de um monte de revoltas que existiram aqui. Revolta dos escravos, não é? Com certeza. O cangaço... Você acha que ninguém vai entrar para o cangaço sem ter feito alguma coisa, alguém ter feito alguma coisa com ele? Por isso que entrou para o cangaço, de que maneira? Que as pessoas falam, é brigalhão, não sei o quê. Não, ele tomou uma tapa na cara. Ele foi para uma festa, pediu uma moça para dançar, puxou ela para dançar, ela aceitou. Quando ela está dançando, o noivo da menina chegou, puxou o braço do meu avô e bateu no rosto. E nesse tempo ele serviu o exército. Aí ele disse, não faço nada com você aqui porque respeita a dona da casa, mas lá fora eu te espero. Meu avô foi em casa, tirou a roupa, botou uns panos em um saco, voltou e aguardou a festa acabar. Quando o rapaz saiu, ele disse, olha, eu vou ensinar uma coisa a você. Nunca mais você vai bater na cara de homem. Aí matou, embreou no mato, foi procurar Lampião. Aí ele virou cangaceiro. Por que Lampião entrou no cangaço? Eu conheci agora a irmã dele. Conheci 3 irmãs dele agora. Eu fui lá, conheci. 3 irmãos. Vai fazer um ano que eu conheci. Vivos, são vivas. Do Curisco? Ele tem sobrinhos vivos. São vivos. Mas tem 3 irmãs vivas do Curisco? Estão velhinhas, elas estão velhinhas, viu? Quantos anos? Eu conheci. Mais de 100? Ela está com 93 anos. Quem é? Como é que é o nome dela? Guilhermina. Eu vou puxar pela tua memória agora. E a outra? Teve uma que faleceu agora. E então ficou são 2 duas agora. Ficou. A outra, eu não lembrei o nome porque muito pouco ela estava falando. E a emoção minha foi tão grande que eu nem me toquei em saber. Eu conheci a família, muito linda a família dele, de meu avô. Moram onde? Lindos. Moram onde? Moram no mesmo lugar. E Curisco nasceu e se criou. Eu vi a casa de meu avô lá, do pai dele. Ela é irmã a partir de pai de Curisco, entendeu? E foi ela que criou meu avô. Ela, mesmo sendo mais jovem, foi ela que cuidou dele. Ela que fazia comida, ela que lavava roupa para meu avô. Aí depois, com o tempo que ele se mandou no mundo, ele foi embora e deixou ela, mas ele era mais velho que ela. Mas ela cuidava dele. Lá na Bahia, aí na Bahia, né? Eu conheci lá no Museu Nina Rodrigues, conheci o Saracura e o Labareda, que trabalhavam lá com o Estácio de Lima, não é isso? Ângelo Roque também, né? O Labareda, né? Ângelo Roque. Benício, Saracura, né? BTV, parece, também. Benício, Balão. Não, Balão é de São Paulo. Balão é... Mas ele passou um tempo aqui em Salvador. Ele passou um tempo aqui em Salvador. Passou, depois foi para lá. Quando saiu do cangaço, ele foi até Ele Porta passou um Folha. tempo, não conseguiu emprego, aí foi embora para São Paulo. Aí veio trabalhar como poceiro em São Paulo, né? Conhecemos criança, lembra de criança? Você está lembrado? Lembro. Que mora em São Paulo. Foi 4 meses para achar o criança. Eu fiquei correndo
correndo daquele bairro do Sacomã. Ave É Maria, isso uma mesmo. loucura. É, porque Uma pessoa naquela época nós estávamos. maravilhosa. Ele era É, uma pessoa maravilhosa. Eu conheci. mas era baixinho, né? 1,60 m, sei lá. É. Eu acho que nem 1,60 m ele tinha. A família de Ângelo Roque mora aqui em Salvador. Os filhos dele moram Certo. aqui. Hum. Agora, o que a Dadá falava mais sobre, contava histórias do Corisco? Que histórias mais que ele contava? Ela. Lembra mais? Vai lembrando. Vai Ó, colocando tua. Diga. eu posso. Teve uma história que eu até hoje não, não, não consigo aceitar, sabe, Mesquita? Que foi a história Hum. da Fazenda Patos. Aquela, Ah. aquele crime bárbaro que aconteceu, né? Porque ele E achava que aquele tinha tinha sido sido aquela o família. Mas ele delator. foi enganado. E as pessoas hoje dizem que meu avô sabia. Meu avô não sabia. Ele foi enganado e ele veio saber quase 5 anos depois. Ele não sabia. E o que é que a Dadá disse sobre isso? Ela disse que preferiu ela mesma contar a gente, para a gente não tomar um choque pior sabendo pelos outros. Foi Uhum. tanto que ela contava chorando, né? O que tinha acontecido e que se Deixa eu alguém tentar chega. explicar. Deixa eu tentar É, explicar para quem está nos vendo, quem não conhece a história. Tem muita gente que está vendo aqui, mas que conhece a história. O que ocorre é o seguinte: no dia em que houve o cerco de Angico, a Dadá e o Curisco estavam do outro lado do rio. Não é isso? Se eu estiver errando, n- você me corrija. Estavam do não, outro lado. foi. Ele Lampião, chegou. Lampião chegou a convidar ele. Aí ele disse que não ia. Compadre Lampião, não vou, porque Dadá teve um sonho com um boi preto correndo atrás da gente. E os sonhos de Dadá são verídicos. Então, compadre, eu não vou. Aí ficaram dele se encontrar depois do Rio São Francisco, né? Meu avô partiu com minha avó e o grupo, e Lampião partiu com dele para o Angico. Quando eles estavam atravessando, foi que eles ouviram o tiro. Diz que foi um Tiroteio, é. estrondo. Foi, Bom, foi. aí quando o Curisco soube da morte do Lampião, da Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, certo? Ou seja, quando ele soube do cerco e da morte, porque a morte mais sentida pelo Curisco naquele momento era do Lampião e Maria Bonita, porque eram pessoas muito próximas dele, não é isso? Ele Ah, ficou zangado, ficou triste. ele Ele ficou. gostava muito de Lampião. Ele tinha Lampião como irmão. Chamava de compadre. Lampião chamava Dadá de comadre. Ele não chamava pelo Uhum. nome. Era comadre Dadá. Então eles se É. respeitavam. Aí ele A ficou muito necessidade triste de. e muito Tá, chateado. E queria saber quem foi que entregou o coito, não é isso? foi isso. Aí o coiteiro falou que tinha sido essa família. Mas Aí foi que aquele ele fez. coiteiro que falou é que tinha inveja do outro coiteiro que era mais chegado do Corisco, não é isso? Era isso mesmo. Era isso É. mesmo. Mas ele morreu depois. Ele pagou o Hein? preço dele, né? Ele Pagou pagou o também, né? preço, né? Porque aí ele foi dizer para o Corisco que quem ele falou que tinha duas pessoas que sabia. Eu É. e o Domingos, né? Como é que é o nome É. da família? É. Aí, aí ele falou, eu estou aqui e não fiz. Ou seja, ele Foi. entregou o outro. E aí, naquele momento, cheio de emoção, cheio de tristeza, ele foi para cima. Ira. Aí, Ele ficou aí, irado. aí, lógico que ele extrapolou um pouco, Foi. mas é difícil. Eu acho que esse É foi o quadro mais difícil mais que deve ter triste. Foi. contado. Ah, agora, eu imagino, porque a morte já é uma coisa desagradável, né? Agora, Imagine dessa maneira, morreu um grande não é? amigo,
é triste, é complicado. E da maneira Muito. que ele morreu, que Maria morreu, né? Que ela ainda viva, ainda fizeram perversidade com a criatura. Cortaram a cabeça dela Né? viva. Fizeram perversidade depois com o corpo da criatura. Se não Tem já razão. matou, pra que fez daquela maneira? Aí agora, se fosse esse cangaceiro, o nego dizia, né? Cangaceiro não prestou, fez e aconteceu. Ele fez também. Você Então é conheceu? vice-versa. A Dada falou alguma coisa sobre aqueles fazendeiros que viviam naquela região? O que ela falava? Olha, tinha muitos fazendeiros que ajudou muitos cangaceiros. Muitos. E não era pé de chinelo, não. Era gente de dinheiro. Que fornecia arma, munição, alimento. Mandava entregar. Meu avô mandava carta, Lampião mandava, dizendo o que queria. Chegava lá na fazenda, entregava, eles mandavam para ele. Tinha gente da própria polícia que mandava Arma. e ninguém Ah, sabia. é? As armas vinham da Claro, polícia também. Da claro. polícia, de fazendeiros, mas tinha fazendeiro que era inimigo. Tinha também. E Tinha esses também. faziam o quê? E esses. Não, ele não chegavam a matar, só se provocasse. Se provocassem ele, eles matavam mesmo. Tem que se falar, né, Mesquita? A Vai história fazer tem que o se quê? falar, não A é? história é dura, é complicada, é triste, mas E é a dura para história. mim, que sou Olha, neta, né? exato. Vocês que estão vendo aqui, se vocês quiserem formular alguma pergunta para ela, vocês podem mandar fazer a pergunta que nós fazemos, nós passaremos para ela, correto? Nós estamos nesse instante entrevistando a Indaiá. Você é Indaiá, você usa Indaiá Dadá, mas seu nome real é Indadá. hein? Eu uso Indadá. Indadá? É. Então, nós estamos fazendo, porque nós estamos criando esse espaço, e aqui eu estou com o diretor. Cadê meu diretor aí? Meu diretor, você gostou do meu diretor, Indaiá? Ah, já converso com Olha, ele, né? olha ele aqui, ó. É o Gabriel Mesquita. Oi, oi. Você pensa que só você que tem neto bonito? Olha lá. Olha que garotão aí. É, E tô ele vendo. e ele está entrando, ele está na faculdade está fazendo rádio e TV, entendeu? Ele viu o avô, falou, pô, se o meu avô chegou, por que eu não posso chegar? Aí começou, Não e é? vocês têm deixa eu falar só uma coisinha com ele, vocês têm um espaço onde toda semana vocês fazem, conta aí. A gente tem um podcast, né, na verdade, que a gente faz gravações toda terça e quinta, a gente põe no canal, no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas digitais. Só que agora com a fase roxa, né, que tá acontecendo aqui em São Paulo, a gente deu uma parada, mas a gente ainda tá lá, a gente fala com todo mundo, nosso Instagram Quais são os tá dias que vocês tá fazem? rolando. Que dias? Então, Que dias? a gente grava, né, de sábado, mas toda terça e quinta tem vídeo novo lá no canal. Agora, eu posso fazer uma sugestão para você, Gabriel? Pode. Pede para Indaiá convidar a como é que é o nome da menina, da outra? Indaiane. 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 Porque aí você Eu vai tenho uma entrevistar neta. a bisneta. Hã? Eu tenho uma neta também. Uma moça já. Ah, é? Maria É, Clara, é... Que idade tem a Clara? Vai fazer 14. Ah, então a juventude está aí, ó. E ela sabe de história de cangaço? Ela não. Hein? Não, Sabe quem é não. que sabe? Dessa turminha nova aí, quem é que sabe? Só a minha filha mais velha, Ilana. Ilana Ilana? participa de live. É, Ilana. Ah, então. Então, eu vou fazer uma sugestão. Fazer com a Ilana e fazer um podcaster, né? É podcast, podcast. Podcast. É isso aí. Você quer saber alguma coisa da Indaiá?
Ah, eu tô prestando atenção aqui, eu tô lendo, na verdade, o que as pessoas estão falando aqui. Tem muita pergunta, viu, vó? Tem umas perguntas bem legais aqui. É que vocês acabam falando até sobre todos Então, esses. faz a pergunta para ela aí que está aí. A pergunta que está aí, qual é que Tá, é? Gabriel Mesca. deixa eu ler alguma aqui. Ó, a Milena Alencar falou, Indaiá, eu soube de um pesquisador, não sei se foi o Aderbal ou o Rogério, que Curisco e Dadá não foram o Angico com o Lampião, porque eles não concordavam com o que fizeram com Cristina de Português. É verdade? Não. Ele não foi por causa do sonho mesmo. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver, acho que tem mais pergunta aqui. Eu não. O José Gutenberg afirmou: coronéis tantos vendiam armas e munições para os cangaceiros quando eram convenientes os traíam. Né, acho que isso. Verdade. É verdade. O Gilberto Cícero Santos. Pergunte a Indaiá se tem pessoas que a discriminavam por ser neta de cangaceiros. Cristina, Várias. a bateria está acabando. Tive na escola. Na escola, Já sofri muito com isso quando eu era adolescente. Ó, deixa eu ver se tem mais. Deve ter mais, porque aqui em cima tinha bastante pergunta. Deixa eu ver aqui. Deve ter mais, porque aqui em cima tinha bastante pergunta. Deixa eu ver. Qual foi a história que Dadá lhe contou que mais. Qual foi a história que Dadá lhe contou que mais impressionou, Indaiá? Foi essa aí. E a que Zé Rufino, a maneira que Zé Rufino pegou meu avô, né? Que quando baleou ela caída no chão, e um homem da polícia virou para Zé Rufino e disse: acaba de matar. Aí ela disse: ó, me dá o fuzil e me chama Pontinho. Aí isso aí eu fiquei assim, muito. Me chamou a atenção isso, sabe? Que além de ter matado o marido dela, baleado ela, ainda queria matar mais ela para quê? Que a coisa que ela mais amava, ela já tinha perdido. O Silvânio Silva falou, deixa eu pôr aqui, que é mais fácil. Indaiá Santos, fale sobre seus trabalhos de preservar a cultura do cangaço, desde os bordais. Bordais? Não. Desde os bornais até as suas participações em palestras. Isso, bornais. Silvano, hoje é uma das coisas que Dadá me deixou. Eu, aos 10 anos de idade, ela me ensinou e pediu a mim para não deixar esquecer isso aí, né? Porque foi Dadá que floriu. Foi Dadá que colocou bornais no cangaço. Então hoje eu permaneço com aquilo que ela me pediu. É mais uma promessa que eu fiz a ela, do que um próprio trabalho. Bom, nós vamos fazer o seguinte, eu queria chamar, nós estamos chegando quase ao final da entrevista, até porque nós estamos começando a ter outros problemas de espaço, de tempo, mas eu acho que a entrevista foi muito boa, foi cheia de notícias, de informações, e esse espaço que nós estamos criando é espaço exatamente para discutir cangaço. Nós vamos fazer outras lives, talvez a gente volte a conversar com ainda em outra oportunidade. Hoje, nós estamos aqui com a certeza de que fizemos um trabalho, trouxemos novas informações, certo? E é essa a nossa sessão, fazer história. Indaiá Dadá. Diga. E faça a sua explanação final. Aí minha filha entrou aí agora. Ela perguntou alguma coisa aí. Boa noite. Fale um pouco de sua convivência com Dadá pós-cangaço. As brincadeiras bloqueando. Que ela era muito brincalhona. Muito. Ela era uma senhora menina. Brincava muito com a gente.
Teve uma certa vez, Mesquita, Dada era diabética e precisou extrair todos os dentes por causa do diabetes. Aí o meu esposo tinha viajado e eu ficou só eu, minha avó e minhas 3 filhas. Ela teve dor de dente de madrugada. Aí me acordou, Indaiá, Indaiá. Eu levantei, diga, minha avó. Ela disse, minha filha, eu tô morrendo de dor de dente. E eu fiquei desesperada que eu não tinha remédio para dente. Aí foi quando um vizinho meu ia passando e eu chamei ele, eu disse, minha avó tá aqui se vendo de dor de dente, me ajude. Aí ele olhou assim, fez Indaiá, eu acho que eu tô lembrado. Sua avó não extraiu todos os dentes? Como é que ela tá com dor de dente? Aí eu disse, meu Deus, é mesmo. Quando eu cheguei na porta do quarto, ela estava sentada na cama, se acabando de rir. Ou enganei vocês, tá vendo? É porque eu tô sem conseguir dormir, queria que vocês ficassem acordadas comigo. Ela era assim, brincava demais. Oi, Dé. Eu acho que aconteceu algum problema técnico lá com o meu vô. Aí eu entrei aqui porque deu algum probleminha lá. Eu acho que eu tenho que. Tudo Eu bem. vou Vamos falando por enquanto até enquanto ele entra, então. Aí se a galera tiver mais algumas perguntas, vamos mandando então que eu vou lendo para você e você vai respondendo. Tinha algumas aqui em cima, na verdade, que eles tinham perguntado, aí não deu tempo, agora eu vou pôr para você, se você não se importar. Se você Não, se tudo bem. pode pôr? Ó, tem uma aqui que o Jean Carlos perguntou. Os cangaceiros tinham alguma relação entre os indígenas? Tinha. Dada mesmo tinha. Ah, Eles, minha avó aprendeu a fazer comida, minha avó aprendeu a fazer medicação com as folhas, pedaço de tronco de árvores. Foi Dada que cuidou quando o Curisco perdeu os 2 braços. Foi ela que medicou o próprio marido. Entendeu? A medicina que eles aprendeu foi com eles mesmos, foi com os índios lá dentro. Lá no Raso da Catarina é o lugar que mais tem índio. É por isso que ela disse que gostava de lá, ah, porque ela sobreviveu muito com os índios. E a família de Dada é indígena. e tinha alguns índios que eram cangaceiros ou não? Não chegou a ter, assim, você sabe? Dois chegaram a ser, que eram 2 irmãos dela que eram índios, mas Uhum. faleceram, né? E restou Ah, o tá. Manuel, que está vivo hoje. Ah, E legal. Manuel também participou do grupo de Lampião. Ficou Ah, uns 6 meses, mais ou menos. uhum. Deixa eu ver mais alguma mensagem aqui. Deixa eu ver, tinha mais pergunta aqui em cima. Deixa eu ver. Aqui, ó. Georgia Varjão. Indaiá, mantém contato com Silvio Bulhões? Não, Não. muito difícil, tem anos e anos. Até minha avó viva ainda, a gente não tinha contato com ele. Ele foi uma pessoa muito distante da gente, da mãe, das irmãs, dos sobrinhos que ele tem aqui, porque eles têm muito sobrinho, né? Só na minha a parte de mãe mesmo, minha mãe, nós somos 18 irmãos. De do Carmo são 7. Então muito pouco ele procurava a mãe. Que dirá a gente? Uhum. Bom, eu acho que eu vou. Meu avô, eu acho que ele não conseguiu restabelecer a internet dele, então eu acho que eu vou acabar finalizando por ele aqui. Tudo E bem. se não tiver problema, né? Mas eu queria Não, meu amor. agradecer. Deixa eu Eu só falar. também. Eu Queria também muito queria agradecer a agradecer, você. porque eu que sou mais novo tive um conhecimento de fora, né? Não estava falando diretamente com você, mas estava ouvindo. E para mim sempre é um conhecimento a mais conhecer vocês e cada vez mais adquirir esse conhecimento do cangaço, né? Que para mim, que sou tão mais novo e não tive como que eu posso dizer, não tive tanto conhecimento, né? Nas escolas eles não ensinam pra gente isso, né? O cangaço, caiu a bateria. Ah, tá. Passar aqui que é para encerrar mesmo. Na escola eu não tive todo esse conhecimento, né, do cangaço e algo tão que assim, a gente percebe que tem tanta história, tão não sei se essa é a palavra certa, mas uma cultura muito bonita, né? Do jeito que você fala, o carinho que você tem pela Dadá, pelo Corisco, essas coisas bonitas, né? Tão humano que eles eram também. Eu acho que isso, tipo, deixa de um jeito.
acho que deu para deixar um recado maravilhoso da forma que eles foram, né? Do que eles deixaram de legado, assim, pra gente, né? Para os brasileiros. E aí, Obrigada, agora, as o palavras carinho, finais viu? aí para você. Muito obrigada pelo carinho. Eu tinha muita coisa a falar, mas o tempo não deu. Houve problema, né? Sim, teve. Com a Eu até live, peço desculpas também, mas que foi um. não, isso acontece. Eu só tenho a agradecer o carinho e o respeito. Boa sorte para você. Eu que agradeço, viu? E deixar avisado também, que eu acho que meu avô esqueceu, que ele abriu agora, ele criou agora um canal no YouTube também, se as pessoas puderem seguir ele lá, que é canal do Humberto Mesquita, que lá vai ter mais coisas sobre o cangaço, provavelmente ainda vai voltar lá também para falar mais sobre mais do Corisco, da Dadá, né? Porque ainda tem muita coisa para conversar, tem muita coisa para falar, então a gente só tem realmente a agradecer você. Meu avô com certeza estaria fazendo um agradecimento maravilhoso. Dá um abraço nele. Quando eu conheci ele, eu tinha 12 anos. E hoje eu tô vendo ele assim. Para mim foi uma emoção muito grande. Foi que eu fiquei nervosa. Eu esqueci muita coisa. Minha emoção foi. Não, mas você saiu super bem. Eu aqui de fora adorei. Tinha um conhecimento maravilhoso, assim, das coisas que eu não fazia ideia. Um abraço para você e para seu avô. Tá bom? Muito Boa obrigado, sorte. viu? Obrigada. Jurando em 10 igrejas, sem santo padroeiro, Antônio das Mortes, matador de cangaceiro, matador, matador, matador de cangaceiro, vem procurando pelo mundo inteiro, Corisco de São Jorge, o diabo cangaceiro. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Só me entrego na morte de parabelo na mão. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Só me entrego na morte de parabelo na mão. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Tá contada a minha história, é verdade, imaginação. Eu espero que o senhor tenha tirado uma lição, que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus nem do diabo.
Bom, aqui de volta ao piano.